Uma certa feita, Deus visitou a José com um sonho. Ele mostrou a José que o que ele tinha com ele era grande. O que ele tinha para a vida de José era muito grande. Só que José, por uma pequena falta de sabedoria, ele não buscou entendimento. Ele foi contar os seus sonhos para os seus irmãos. Os seus irmãos já invejavam José. Por quê? Porque de tanto que Jacó o amava, Jacó fez uma túnica toda colorida. Repita comigo: túnica colorida. Túnica colorida. Fala: a tua túnica não serve em mim. Não serve em mim. Pega essa palavra. Cada um Deus tem um mistério diferente. Amém. Não queira a saia da irmã para você. Não queira o paletó do irmão para você. E muito menos a túnica dele. Pode ser de zebra, pode ser colorida. Porque o que Deus tem para você é teu e não queira nada de ninguém. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus deu um sonho a José. E tudo indica que foi um sonho atrás do outro. Porque foram dois sonhos distintos, mas da mesma proporção. A Bíblia está nos dizendo aqui, irmãos, José contou a seus irmãos. Ele errou. Eu já tenho a primeira revelação dessa palavra. Sabe por que muitas das vezes eu e você nós venhamos passar tanta luta, tanta prova? Porque Deus lhe faz uma promessa, você vai abrir o bocão para os outros. Deus tem algo com a tua vida, você vai lá e vai contar para os outros. Aí o que acontece? A maioria das vezes ele copia a tua ideia, ainda abre primeiro que você, e se depois você abrir, quem é o invejoso? É você, porque quem abriu primeiro foi ele. Quem está entendendo? Glória a Deus. Pega esse mistério. Eu quero falar algo para você diante de Deus aqui. Você vai entender essa palavra. Aquele que tem promessa, muitas das vezes vai ser invejado, perseguido. Mas aquele que perseverar e guardar a tua aliança até o final, vai viver e vai comer do melhor dessa terra. Não se importa com a inveja, não se importa com a oração contrária, não se importa com o que estão falando de você, com o que deixa de falar. O importante é o que Deus pensa de você. Aleluia. Números 23:19 vai nos dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele, não cumpriria, e diria algo que não pudesse fazer. Vai se cumprir. Gripe minha canta lá séria. Deus que falou vai se cumprir. Só que quando nós séria, mas quando nós abrimos a nossa boca, o inferno se levanta. O inferno se levanta. As coisas começam, irmãos, a ficar mais dificultosas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas ele contou. O que Deus tinha com a vida de José era tão grande. Era tão grande que até mesmo seu pai não entendeu. Jacó era um escolhido de Deus, viveu milagres, viveu promessas, foi continuidade de Abraão, mas por um momento ele chegou a questionar: mas que sonho que é esse? Automaticamente, que raio de sonho que é esse? Quer dizer que eu e tua mãe e todos os teus irmãos nós vamos ter que te servir? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Repita comigo: nem todo mundo está preparado com a tua vitória. Fala: nem todo mundo vai se satisfazer com a minha promessa. Oh, aleluia. Deus está dando estratégia para pessoas aqui. Tem negócios travados aqui que ainda não desenvolveu. É por causa que tu está falando antes da hora. Deus. Eu vou comprar um carro. Fecha a boca. Ih, me assúria. Aí a narabacanda. Ô, varão, você de óculos aí. O senhor está sentado aí. É o senhor mesmo. Como é que o senhor chama? Deus manda o senhor fechar a boca. Deus manda tu ficar em silêncio.
Faz tudo no quieto. Faz tudo debaixo do quieto. Porque ninguém precisa saber. O que pouco sabe, ninguém atrapalha. Quando vê, já está na mão. Quando vê, já tomou posse. Quando vai ver, tu já tomou posse da bênção. Fica essa dica. Quem está entendendo, diga glória a Deus? Glória a Deus. E José contando um outro sonho. Depois que o pai dele falou, mas que sonho que é esse? Virará eu, tua mãe e teus irmãos, que vamos todos nos inclinar diante de ti nessa terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardou este negócio no teu coração. Por quê? Porque tinha visão. Repita comigo, visão. Visão. Se eu fosse você, eu já glorificava. Aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas, irmãos, qual que era o plano de Deus para José? Era governador. Repita comigo, governador. Mas repita, para chegar no propósito, tem um processo. É muito forte isso daqui. Quem tem promessa de Deus aqui? Repita comigo, tem um processo. É difícil, irmãos. Mas aquele que tem promessa, ele não larga. Ele não desiste. Ele vai fazer uma reflexão lá da onde Deus tirou a Glória a Deus. O varão de branca, eu te conheço, varão. Aleluia. Você já me viu alguma vez? Deus manda te dizer, suporta só mais um pouquinho. Se tu se tu entendesse o que eu tenho contigo preparado para ti, você já estava glorificando. Aguenta mais um pouquinho. Muitos te via como nada e falava que você não seria nada. Muitos estão falando, eu quero ver até onde ele vai. Eu quero ver até onde ele vai. Mas Deus está falando, a última palavra quem dá sou eu. E se tu ficar na minha presença, eu vou mudar a tua história. Vou eu abrir todas as portas travadas na sua vida e vou restaurar. Deus é restauração para a tua vida. Deus vai restaurar a tua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Eu vejo uma palavra bem grande em cima da tua cabeça. Restauração. Restauração. Toma posse. Você crê? Toma posse. Toma posse, José. Continue sonhando, José. Tem José aqui nessa noite? E guardou seu pai esse negócio em teu coração. Mas uma certa feita, já tinha passado uns dias, estavam lá os seus irmãos apacentando, e de repente Jacó enviou José até seus irmãos, mas sem malícia nenhuma. Vai lá fazer lá algo lá com seus irmãos lá. E ele foi. Chegou lá, tramaram contra a vida dele. Eles queriam era matar. Mas um dos irmãos falou, não, matar não. Automaticamente um certo temor. Falou, não, mas não vou matar não. Mas nós vai ter que dar um jeito aqui. O que fizeram, irmãos? Jogaram ele numa cisterna. Depois das cisternas, eles planejaram de vender os seus irmãos. Venderam para Potifar. Foi escravo no Egito. Foi acusado de um estupro, a qual ele não cometeu. Pagou, olha só, como é que chama isso? Processo. Olha só. Ele foi chamado por Deus para ser governador. Mas olha só, foi jogado na cisterna. Foi vendido pelos seus irmãos. Foi escravo, mula de Faraó. Foi acusado de estupro. Depois foi preso. Aleluia. Deus está lembrando de alguém aqui hoje. José passou tudo o que passou, mas chegou uma hora que o próprio Potifar teve que lembrar dele.
interpretava. Ninguém conseguia interpretar o sonho. José foi dado por morto. Mataram um bicho lá, melaram a túnica com sangue e levaram para Jacó. Jacó chorou pela morte suposta de José. Depois de um certo tempo, José preso, depois de ser escravo, o faraó teve um sonho, irmãos. Sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, a qual as vacas magras comiam as vacas gordas. Ele teve esse sonho. Ele sonhou algo com espiga de milho também, e não sabia interpretar esse sonho. Aí lembrou de José, mandou chamar José, porque sabia que José era um homem de Deus. Sabe o que eu quero falar para você? Alguém vai se lembrar de você. Você não vai precisar se oferecer para ninguém, porque Deus vai te apresentar. Quando Deus fizer algo sobre a tua vida, Ele vai dar testemunho de ti. Não vai precisar você abrir a sua boca, não vai precisar você postar lá a agenda aberta, não vai precisar você correr atrás de ninguém, porque quem é chamado e escolhido por Deus, Deus ele apresenta. Deus apresenta. Chamou lá José, e José interpretou o sonho de Potifar. Falou simplesmente: as vacas gordas sendo comida pelas vacas magras simboliza 7 anos de fome, e as espigas engolindo a outra simboliza 7 anos de fartura. Para ser bem claro e direto, ele falou assim: haverá aqui no Egito 7 anos de fartura, mas haverá 7 anos de fome. E o que aconteceu? O faraó viu que era sério aquele negócio. Primeiro veio qual? Veio o tempo da vaca gorda. Quem já ouviu falar aqui o tempo da vaca gorda? Primeiro veio o tempo da vaca gorda. Juntaram. O que aconteceu? Como José interpretou esse sonho aqui de Potifar, ele de escravo passou a ser governador, a qual foi vendido pelos teus irmãos, jogado numa cisterna, feito escravo, acusado de estupro, da noite para o dia. Falando assim para vocês entenderem, um dia dormiu escravo, acordou governador. Não prestava continência a ninguém, a não ser para Potifar. Ele era o segundo mandante abaixo do faraó. E ele, o que ele fez? Ele guardou os mandamentos de seu pai. Ele guardou os mandamentos de Deus para a sua vida. Não deixou a sua origem nunca. Ele lembrou do sonho que ele teve e ele aguardou até o final. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitas das vezes nós vamos ser vendidos pelos nossos próprios familiares, muitas das vezes pelos nossos irmãos de ministério, irmãos de igreja, irmãos parentescos. Muitas das vezes nós vamos ser vendidos, nós vamos ser feitos de escravo, vão falar para nós que nós não vamos ser ninguém, mas a última palavra quem dá é Deus. Glória a Deus, aleluia. E José virou governador do Egito. Sabe o que aconteceu? Nos 7 anos de fartura, pastor Luciano, juntaram tudo que puderam, estocaram tudo que tinha direito, porque a visão que José tinha era que os 7 anos de fartura iria sobressair sobre o tempo das vacas magras, onde haveria fome e peste, e acercaria ali as regiões ali vizinhas, estocaram de tudo. E quem que foi um dos primeiros a ir lá atrás de alimento, comprar o alimento? Os seus irmãos, os próprios irmãos que venderam ele, os próprios irmãos que maltrataram ele, que invejaram ele, que jogaram ele numa cisterna,
foi os primeiros que foi atrás dele. Não conheceram ele, porque ele estava diferente, bem vestido, estava com as vestes egípcias daquela época, mas ele conheceu. Ele chorou muito no secreto, mas ele não suportou. Ele falou: lembra de mim? Eu sou José, seu irmão. Mas ele fez diferente. Ele perdoou o que os irmãos fez para ele. Irmãos, Deus está falando de perdão aqui nessa noite. Ele perdoou o que os irmãos dele fez para ele. Os irmãos achou que seriam maltratados, que seria feito de escravo. De forma alguma. José falou: eu vou sustentar vocês. Vocês estão perdoados. Vai lá, avisa Jacó, meu pai, que eu estou vivo. Você já pensou, irmãos? Os mesmos que anunciaram a morte de José teve que se confessar diante do pai. Você já pensou, depois de tanto tempo? A mentira, irmão, não dura por muito tempo. A mentira tem perna curta, irmãos. Isso não é Bíblia não, viu? Mas eu estou falando algo para você diante da palavra. A mentira tem perna curta. Você que tem costume de contar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, cuidado, viu? Cuidado. Tem gente rindo aí porque sabe que é sério. Você cuidado. Porque quem é o pai da mentira? É o diabo. Porque não adianta, irmãos. Não tem como pedir libertação para Deus entra na minha casa, entra na minha vida, mexe tudo com a minha estrutura, sala da minha filha, se tu continuar contando mentira. Conta uma mentirinha para a esposa aqui, uma mentirinha para o marido ali, e vai chegar naquele grande dia. Presta atenção nisso daqui. Às vezes podia estar fazendo cair fogo do céu aqui, mas a palavra que Deus tem aqui hoje é essa. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Aí muitas das vezes nos colocamos de joelho na presença de Deus. Ai Deus, eu não sei porque eu estou passando isso. Eu não sei porque eu estou passando isso. E Deus dá uma olhadinha e fala: você sabe. Você sabe. Quando, imagine Jacó, um pai, se coloca no lugar do pai hoje, que amava um filho de todo o teu coração, a qual chorou por uma morte de um filho que não teve a morte, chorou no leito, ficou doente, e daqui a pouco do nada, pai, José está vivo. E aí? Você imagina a alegria daquele pai. Mas se passou muito tempo, irmãos. E o que aconteceu? Foi Jacó com todos os seus irmãos para o Egito. E José, independente do que lhe fizeram, ó, perdão de novo, independente do que os irmãos fez para ele se afincou na promessa, porque o negócio dele não era com o homem, o negócio dele era com Deus. Eu quero dizer para pessoas aqui nessa noite: aí, perdoa, libera o perdão nessa noite. Não vale a pena ficar remoendo isso não. Não vale a pena pagar um alto preço, sendo que você tem uma promessa. Não vale a pena trocar o certo pelo duvidoso. O mesmo que foi mentido, jogado na cisterna, acusado, feito de escravo, servindo a Faraó, outrora passou a ser governador. Eu quero encerrar essa mensagem aqui dizendo algo para você: não arreda o pé da promessa. Não arreda o pé da sua promessa.